Que honra é estar aqui no Verbo Portal Sudoeste, amém? Glória a Deus. Eu tenho muita honra, muita alegria de poder ter atendido, o convite de Dani, juntamente com o pastor Janderson. Eu sei que eles têm feito um trabalho maravilhoso, juntamente com todos vocês aqui. E eu estava com expectativa para esse tempo, amém? Quantos sabem que Deus ele tem no coração alcançar você especificamente como mulher? Ah, meu Deus do céu, você almoçou hoje? Vou perguntar de novo. Quantos sabem que Deus tem o desejo de alcançar você especificamente como mulher? Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso, não é? Nós sabemos, amadas, que Deus nos ama, amém? E Ele quer e tem o melhor interesse no coração dEle de nos alcançar, de nos ver crescer, como mulheres, aquilo que você faz dentro da sua casa, dentro do segmento na sociedade, se você é estudante, se você já é uma profissional, o que for, seja qual for o segmento da sociedade que você toca, Deus, Ele ama você e Ele quer edificar você, levantar você cada vez mais, amém? Então, eu acho bem propício, esse tema de florescer, entendendo que Deus ele quer que nós floresçamos cada vez mais, amém? E não existe como florescer, e não tem como nós florescermos sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai nos dar o aumento, o crescimento, que vai, nos edificar, que vai nos fazer brilhantar ainda mais, não é? Aquilo que nós já somos nele. E eu queria nessa noite começar abrindo a nossa Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 4. Se você trouxe a sua Bíblia com você, eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia em Provérbios 4, no versículo 20. Se alguma vizinha sua aí não tem a Bíblia ou não trouxe algum equipamento com um app da Bíblia, você pode emprestar, dar uma encurvadinha do lado aí e ela lê com você a palavra, amém? Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos ou à minha voz, inclina os ouvidos. Amém? Apesar de estar falando filho meu aqui, nós podemos personalizar a Bíblia para nós quando lermos versículos. Amém? Então, mesmo que esteja falando filho meu aqui, a gente pode falar filha minha, porque você é filha de Deus, amém? E Deus vê você como algo importante nessa terra e Ele quer poder alcançar você. Então, a Bíblia diz filha minha, personalizando aqui, deixando a Bíblia só para a gente. Hoje os homens não vão receber nada, é tudo nosso, amém? Filha minha, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos ou à minha voz, inclina os ouvidos. No versículo 21 diz assim: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Então veja que o Senhor, Ele dá uma instrução muito preciosa em que nós precisamos atentarmos para as palavras dEle. Amém? E sabe, meninas, quando Deus ele designou que nós devemos atentar para as palavras dele, é justamente porque Deus sabe que é só através da palavra dele que nós podemos ter vitória na nossa vida. Que nós podemos ter sabedoria para lidar com os assuntos do dia a dia, que nós vamos ter sabedoria para lidar com o nosso casamento, para quem é casada, com a nossa família aí, você que está inserido dentro de uma família. Mas veja que interessante, porque a Bíblia aqui no versículo começa dizendo para nós atentarmos para as palavras dele, para inclinarmos o nosso ouvido à voz dele. E essa palavra inclinar aqui, no original do hebraico, nós sabemos que
o Velho Testamento originalmente foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego, amém? Então essa palavra aqui, inclinar, não é? Inclina os teus ouvidos. Essa palavra no hebraico literalmente significa virar com esforço. Ou seja, Deus está falando, olha, presta atenção às minhas palavras, não é? E ele diz, inclina, se esforça para você virar o ouvido para aquilo que eu estou dizendo. Se esforça e inclina, vira o teu ouvido para a minha voz, para os meus ensinamentos. E sabe, queridas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz que há muitas vozes no mundo. E todas elas dizem algo e carregam um significado. Então é muito interessante que Deus fala para a gente, olha, inclina o seu ouvido para você ouvir a minha voz, se esforça para ouvir a minha voz. Deus não falaria isso conosco, querida, se tudo que nós ouvíssemos fosse a voz de Deus. Então Deus sabe que existe uma competição acontecendo da voz dele na nossa vida e também outras vozes tentando chamar a nossa atenção. Quantos estão entendendo isso? Amém? E é por isso que Deus nos diz, olha, inclina, vira com esforço, não é para ouvir aquilo que eu quero que você ouça. Por quê? Porque, queridas, a palavra de Deus traz vida para nós. A palavra de Deus traz saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus guarda o nosso coração. E sabe, todas essas questões são questões que nós lidamos no dia a dia. Então, se houvesse só a palavra de Deus para nós ouvirmos, Deus não falaria com tanta ênfase de nós nos inclinarmos para ouvi-lo, de nós atentarmos com atenção para aquilo que ele está falando. Em outras palavras, Deus está dizendo, preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Amém, queridas? Por quê? Porque a palavra de Deus é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Sua carreira profissional é importante, mas ela não é mais importante do que a palavra. Amém? Seu maridão é importante na sua vida, mas ele não é a coisa mais importante da sua vida. A palavra de Deus é a coisa mais importante na sua vida, na nossa vida. E quando nós prestamos atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz, ele vai nos instruir para quê? Para nós termos um bom casamento, caso você é casada, para você ser uma boa filha, para você ser uma profissional, né, de excelência, para você conduzir a sua vida com sabedoria, com graça, com vitória, não é? Com livramentos, com proteção divina. Todas essas coisas vêm por causa da palavra. E Deus está nos dizendo nessa noite, olha, preste atenção à minha voz. Não ouça as outras vozes. Existem várias vozes competindo contra a palavra de Deus. Mas nós devemos nos esforçar, queridas, porque o diabo está falando também algo. A palavra de Deus nos diz algo, o mundo nos diz algo, as circunstâncias nos dizem algo, o diabo nos dizem algo. Você entende a competição? E Deus está dizendo, olha, não preste atenção em nada dessas outras coisas, não é? Não preste atenção naquilo que o diabo está te dizendo, porque o diabo vai dizer mentiras para você. As circunstâncias vão dizer aquilo que é agora, natural, aquilo que é passageiro. Quantos sabem, amadas, a palavra de Deus, ela tem autoridade máxima. Amém? Por mais que a palavra diga algo e você esteja diante dos seus olhos, vendo algo totalmente contrário à palavra, tudo isso que você está vivendo, ele é sujeito à mudança. Amém? Mas Deus nunca muda. A palavra de Deus nunca muda. Você pode depender a sua vida sobre a palavra de Deus, querida, e você sabe que você estará segura. Então o mundo, as circunstâncias, as situações, os desafios estão sempre nos dizendo algo. E o que essas coisas nos dizem constantemente? Que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você é pequena demais, que você é grande demais.
velha demais, que você não vai poder, não vai ter condições, jovem demais, velha demais. Ou seja, o mundo, as circunstâncias e o diabo estão sempre tentando colocar você dentro de uma caixinha. Sempre tentando limitar você. Mas a palavra de Deus, querida, está querendo tirar você das limitações que o diabo e o mundo têm tentado colocar. Talvez a sua família não reconheça o potencial que tem dentro de você. Talvez o seu marido não recebeu a revelação ainda do potencial que é você. Os seus filhos talvez não tenham recebido a revelação ainda, mas Deus confia em você. Amém? Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito de prosperar. Ele tem um plano para fazer você ser bem-sucedida em todas as coisas. Agora, para sermos bem-sucedidas, nós precisamos aprender a ignorar as sugestões do diabo. Amém? Ignore as sugestões do diabo para a sua vida. Quando Deus fala, olha, preste atenção à minha voz, preste atenção à minha palavra, guarda no íntimo do seu coração. Em outras palavras, Deus está dizendo, não dê atenção ao diabo. Amém? Essa palavra atenta, não é? Quando a gente acabou de ler aí em Provérbios, atenta para as minhas palavras, essa palavra atenta significa literalmente prestar atenção. É levantar o ouvido, é você ficar com cuidado, não é? Você observar e ficar com cuidado para não ser distraída. Amém? Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, 34, e nós vamos ler da versão NVT da Bíblia, nova versão transformadora, NVT. Lucas capítulo 21, versículo 34. Na versão NVT diz assim, tenham cuidado. Olha, já começa com aquele alerta, amém? Tenham cuidado. Repita comigo, tenham cuidado. Você pode fazer melhor que isso. Foi um bom ensaio, mas a gente vai falar com voz alta, amém? Porque quando você está cuidando de uma criança, amém? E ela vai tocando ali a mãozinha dela numa tomada. Alguém aqui já teve um filho que tentou colocar a mãozinha na tomada. O que você fez? Menino, faça isso. Não, você deu um berro, amém? Você deu um grito. Menino, pare com isso. Amém? Então é desse jeito que você tem que agora repetir, tomem cuidado, tá pronta? E agora você sabe como é que é o tom de voz, amém? 1, 2, 3, vai! Amém! Cuidado, amém? Tenham cuidado. É isso que Lucas 21, 34 diz. Ele diz, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Que interessante. Amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Tenham cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer com farra, bebedeiras e nem com as preocupações desta vida. Amém? Então, partindo do pressuposto que você já nasceu de novo, amém? Que você é nova criatura em Cristo Jesus, então, com farra e bebedeira, a gente não precisa nem tocar nesse assunto aqui, amém? Está todo mundo salvo, todo mundo lavado, remida, né? Todo mundo andando na palavra, glória a Deus. Ninguém farriando aqui no mundo, não é? Ninguém andando na bebedeira da vida por aí. Todo mundo salvo, glória a Deus por isso. Mas ele não mantém só essa questão de farra, de bebedeira. Ele diz, tenha cuidado e não deixe que o seu coração fique entorpecido com as preocupações desta vida. Amém? Então a gente vai tirar as farras e a bebedeira, porque todo mundo já confessou Jesus aqui, né? Como Senhor e Salvador. Então, ele fala sobre as preocupações desta vida. E quando você vai pesquisar essa palavra preocupações é nada mais, nada menos do que distrações.
Amém, gente? Então o diabo lança para você pensamentos, sugestões para deixar você preocupada. E quando ele consegue isso, o que ele está fazendo? Distraindo você para não ouvir a voz de Deus. A preocupação, ela vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, como um entorpecente. É interessante que nessa versão que nós acabamos de ler, a NVT, Jesus diz, olha, não deixe seu coração se entorpecer com as preocupações dessa vida, com as distrações dessa vida. Agora, eu vou te dar a definição ou o significado do que é um entorpecente. A gente deve todo mundo saber o que é, mas caso você esteja em dúvida, eu vou descrever o significado e eu tirei isso do dicionário. Entorpecente, o significado que age no sistema nervoso central, provocando o estado de entorpecimento. Frequentemente causa dependência e progressivos danos físicos e psíquicos. Amém? Ou seja, quando nós nos preocupamos, amém, isso passa a ser um entorpecente na nossa vida. E o que é que esse entorpecente faz? Ele age no nosso sistema nervoso central e ele vai causar não só dependência, mas danos à nossa saúde, danos à nossa mente, danos à nossa alma. E queridas, Deus não quer que você fique com a sua alma prejudicada, com as suas emoções abaladas por causa das preocupações desta vida. Oh, glória, aleluia. Amém? Veja, Jesus disse, não deixe que o seu coração se entorpeça com essas preocupações. Por quê? Porque Deus sabe, querida, que se você começa a fazer de preocupações o seu entretenimento, de você acorda preocupada, vai almoçar preocupada, vai jantar preocupada, vai dormir preocupada, isso vai causar danos à sua saúde. Vai causar danos à sua mente, vai desenvolver problemas psicológicos, problemas psíquicos, entende? Então, as preocupações dessa vida são uma espécie de entorpecente. Uma pessoa que está entorpecida é uma pessoa que está totalmente paralisada. Uma pessoa que está com as preocupações da vida, ela começa a ter transtornos. Isso traz danos físicos também. Quantos estão entendendo isso? Amém? Deixa eu te dar alguns resultados da preocupação. Depressão é resultado de preocupação. Medo, resultado de preocupações. Ansiedade, resultado de preocupações. Síndrome do pânico, resultado de preocupações. Você entende? Tudo isso, a Bíblia já nos dizia, isso é um entorpecente. Vai agir no seu sistema nervoso central, vai deixar você paralisada, vai deixar você totalmente sem chão, vai deixar você totalmente com danos, não só psicológicos, não só danos nas suas emoções, mas também danos no seu corpo físico. Quantos sabem que porque você começa a desenvolver problemas na área das suas emoções, aquilo que está abalando a sua emoção vai começar a abalar o seu corpo físico também. Por quê? Porque você não vai dormir bem. Porque você vai desenvolver insônia, porque daqui a pouco seu cabelo está caindo, daqui a pouco você está roendo a unha, daqui a pouco você está tentando resolver o problema de todo mundo. E Jesus disse, ei, se preocupando, você consegue pelo menos resolver a sua vida? Não, queridas. Amém? Olha, se de preocupação resolver esse problema, o mundo já estava resolvido. Quantos entendem isso? Porque todo mundo se preocupa, todo mundo sabe se preocupar. Amém? Então,
Jesus disse, você consegue, se preocupando, aumentar, nem que seja assim um côvado da sua estatura, você consegue ficar mais alta ou mais baixa, ou seja, você consegue resolver o problema porque está se preocupando? Não! A preocupação não vai resolver o seu problema. A preocupação vai deixar você ainda mais suscetível aos problemas que você está encarando e, consequentemente, você vai perder a sua saúde, você vai ter a sua saúde minada, porque você está agora envolvendo as suas emoções, as suas preocupações em algo que preocupação não resolve. Se preocupação resolvesse problema, você não teria nenhum. Amém? Alguém pode dizer, mas Shirley, eu não sei, assim, eu não sei parar de me preocupar. Nós podemos aprender, queridas, porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver uma vida livre de preocupação. Esse entorpecente que causa danos progressivos à nossa mente, às nossas emoções, que trazem danos à nossa saúde também. Deus não quer que você viva uma vida desse jeito. Amém? E eu entendo que a preocupação, por causa da nossa cultura brasileira, se tornou uma forma de você mostrar que ama. Por exemplo, a minha mãe, por muitos anos, ela só ia dormir depois que as 3 filhas dela chegassem. Depois que ela ouvia a última filha entrar e bater o portão, aí ela ia descansar. E isso poderia ser meia-noite, 3 da manhã ou 4 da manhã. Quantos sabem que ela acordada não vai impedir do mal acontecer com uma filha dela na rua? Amém? Mas, não é para você mostrar que ama, você demonstra preocupação por aquela pessoa. E, querida, isso não é a forma de Deus de mostrar que ama alguém. Amém? A forma de Deus, a forma da palavra de demonstrar que ama alguém é entregar esse alguém na mão do Senhor e confiar que Deus está cuidando dele ou dela. Amém? Então Deus não quer que você ande com todos esses fardos, não é? Esses fardos nas suas emoções, esses fardos na sua alma, esses fardos que vêm e desenvolvem até mesmo para o seu corpo físico, porque você está, não é, tendo todos esses tipos de preocupações, e preocupação vai resultar em depressão, em medo, em ansiedade, em síndrome do pânico. Amém? Todas essas coisas que a gente tem ouvido hoje em dia falar. Do que é isso? Pessoas que não conseguem, sabe, confiar no Senhor de todo o coração e começam a viver uma vida de preocupação. E Deus está te dizendo nessa noite, ei, deixa eu me preocupar com você. Jesus diz assim, né, a palavra, melhor dizendo, diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele sabe cuidar de você. Querida, Deus sabe cuidar de você. Amém? Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso, ele tem você no coração dele. Amém? Tudo que diz respeito a você é do interesse do seu Pai Celestial, que é Deus. Amém? Então deixa ele cuidar de você. Deixa ele, sabe, mimar você. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, né? Deus se importa com os detalhes, os mínimos detalhes na sua vida. Amém? Se um sabonete específico, de certa marca, é importante para você, querida, é importante para Deus. Ele se importa com isso. Pessoas podem olhar e dizer, mas que futilidade, que coisa boba. Um sabonete, para você ver. Um sabonete da sua preferência, se é importante para você, é importante para Deus. Amém? Um shampoo. E o cabelo aí que diga amém por isso, né? Porque tem shampoo que não vai combinar com o seu cabelinho. Tem shampoo que você passa, o cabelo fica nervoso. Você tem que dar um calmante para ele. Amém? Então, se um shampoo, querido, uma marca, um tipo, é importante para você, é importante para Deus. Ele se importa com você nos mínimos detalhes.
Amém? Detalhes. A religiosidade, né, nos pintou um Deus impessoal, um Deus longe, distante, lá no trono. E você vivendo aqui a sua vida na terra do jeito e do melhor que você pode. E aí quando não tiver jeito nenhum, aí você corre para ele. Isso é religiosidade. Deus nos chamou para ter relacionamento com ele. E relacionamento, querido, é uma vivência diária. Quantas estão entendendo isso? Relacionamento é algo diário, é algo nos detalhes, amém? O homem ou o diabo quer que você pense que você só pode procurar Deus quando o BO já está grande demais. BO, boletim de ocorrência, amém? O diabo e o mundo, né? E a religiosidade, eles querem falar para você e dizer, olha, só procure Deus quando já não tem mais jeito. Faça o que você puder. E quando tiver jeito, você procura Deus. Pois eu quero te dizer que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. De fazer as coisas sozinha e procurar Deus só quando o B.O. está grande demais para resolver. Não. Deus quer se envolver com os mínimos detalhes na sua vida. Amém? Porque Ele se interessa por exatamente tudo na sua vida. Inclusive o seu sabonete que você toma banho. Ô Deus bom! Amém? Então, por isso que ele diz aqui, olha, cuidado, porque essas preocupações da vida vão trazer para você danos psíquicos, danos psicológicos, danos, não é, físicos. E você não quer esse tipo, não é, de danos. E queridas, lá em Marcos, no capítulo 4, não é, quando Jesus ele fala da parábola do semeador, é uma passagem muito conhecida, né? Jesus ele fala ali de 4 tipos de solo em que a palavra cai. E ele vai falar, né, daquela semente que caiu à beira do caminho, aquela semente que caiu entre as pedras, entre os espinhos, e a semente que caiu em terra boa. E a semente que cai em terra boa, ela produz 30, 60 e 100 por 1. Mas aí, mais tarde, quando Jesus ele vai explicar para os discípulos o que é que cada uma dessas, né, onde é que cada uma dessas sementes caiu, Jesus ele vai explicar em Marcos 4:18, e ele vai dizer que aqueles que semearam, né, que a semente caiu entre os espinhos, Jesus vai dizer, esses são aqueles que carregam os cuidados do mundo no seu coração. Então veja, os cuidados deste mundo, as preocupações que o diabo levanta na sua vida, querida, é simplesmente espinhos. Para quê? Para sufocar a palavra de Deus, de não criar raiz na sua vida. Porque o diabo sabe que se você recebe a palavra, e essa palavra, a semente de Deus é plantada no seu coração, e você dá fruto e deixar essa palavra crescer e dar raiz aí em você, o diabo não tem como ganhar. Amém? Ele não é páreo para você. Você entende? O diabo é infinitamente menor e inferior a você. Então o que é que ele faz? Ele tenta comprometer você de receber a palavra. Por quê? Porque se essa palavra que você está recebendo hoje à noite, ela fica sufocada, ela não vai produzir o fruto que é necessário. E para você florescer, a palavra de Deus tem que criar raiz no seu coração. Quantas estão entendendo? Amém? Então, Jesus ele fala dos cuidados desse mundo, né, das distrações, quando ele explica sobre a parábola do semeador, justamente dizendo que a palavra de Deus ela é plantada no nosso coração. E queridas, constantemente o Espírito Santo está te dizendo, não se preocupe com isso. Confie em Deus, ore a respeito disso. Começa a ficar preocupada com algo, querida, ore ao Senhor e fala, Pai, eu me recuso a me preocupar com isso. Porque eu confio no Senhor que vai resolver esse meu problema. Amém?
Então, quando nós nos posicionamos dessa forma, nós estamos fazendo com que estas distrações que estão tentando sufocar a palavra, essas distrações, elas não entram no nosso coração. Querida, uma distração, uma preocupação, ela vem para você em forma de sugestões. Amém? O diabo, ele não pode forçar você a pensar em algo, ou a entreter a sua mente em algo. Vem como sugestão, e cabe a você e cabe a mim recusar essa sugestão com a palavra de Deus, amém? Citando a palavra, permanecendo na palavra, confiando na palavra, ou cabe a mim e a você também entreter esses pensamentos e essas sugestões e começar a ficar entorpecida com aquilo. Quando sabem, um entorpecente, quando a pessoa está entorpecida por aquilo, nem ela sabe direito onde está. Ela não tem condições de tomar decisões. Amém? Ela não sabe exatamente o que está acontecendo ao redor dela. Deus não quer que você ande de uma forma entorpecida nessa terra. Amém? Sem condições de saber onde você está, sem condições de tomar decisões sábias, decisões acertadas, decisões em linha com a palavra, porque tudo que o diabo quer é te colocar em um ciclo vicioso, em que você está tão entorpecida por aquilo que ele está lançando de sugestão no seu coração, que você vai tomar decisões erradas, você vai se associar com pessoas erradas. Amém? Você vai tomar atitudes erradas. É tudo que o diabo quer fazer para te tirar do plano e do propósito de Deus para a sua vida, que é de te fazer prosperar, que é de te fazer florescer, que é de te fazer ser bem-sucedida em tudo que você fizer e ter paz. Amém. Nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Amém, queridas? Existem tantas coisas ruins acontecendo no mundo, mas você não precisa fazer parte disso. Aleluia! Você pode viver uma vida livre de preocupação, livre de todo tormento mental e saber, eu ando na paz de Deus. Aleluia! Eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu não tenho insônia, eu não desenvolvo nenhum tipo, de ansiedade, nenhum tipo de síndrome do pânico, porque eu não preciso entrar em pânico. Querida, quem entra em pânico é quem não conhece Deus. Você conhece a Ele, amém? E o Senhor quer que você dependa dEle a cada dia e a cada momento na sua vida. O diabo, ele quer mostrar para você, não é que não adianta, você tentar acreditar, não adianta você tentar fazer nada, porque é difícil ouvir a voz de Deus. O diabo, ele mente para nós o tempo todo. E Deus está nos dizendo, ei, preste atenção, não se distraia, coloque o teu coração para me ouvir, inclina o teu ouvido à minha voz. Amém, queridas? Instruções da parte de Deus, que deixa eu te dizer uma coisa, pode salvar a sua vida. Amém. Estamos vivendo tempos, nesses últimos dias, na face da terra, que ouvir a Deus e ouvir uma instrução dele vai ser uma questão de vida ou morte. Pessoas vão poder andar por um caminho de morte sem perceberem que estão indo para a destruição, quando Deus está dizendo, preste atenção, pare de fazer isso. Pare de se preocupar, não se atente a essas coisas, não atente àquilo que o diabo está tentando fazer. Coloque os seus olhos em mim, coloque os seus olhos na palavra, vire o seu ouvido para aquilo que eu estou dizendo. Aleluia, amém. Quantas estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, em outras palavras, amadas, as distrações, as preocupações, melhor dizendo, elas são distrações para a nossa vida. Para quê? Para nós não atentarmos para a palavra de Deus. Porque o diabo sabe que se você atentar para a palavra,
se você ouvir a palavra e se você praticar a palavra, ele já é um inimigo derrotado. Amém? Ele não vai ser páreo para você. Tudo que ele tenta fazer é tirar você desse posicionamento que Deus colocou você em posição para poder ouvir a voz de Deus. O diabo quer dizer para você, é difícil ouvir a voz de Deus. Ai, como é difícil. Como é difícil entender Deus. Queridas, não é difícil ouvir Deus e não é difícil entender Deus. Ele deixou tudo muito claro. Amém? É nós seguirmos os princípios da palavra, querida. Amém? É nós andarmos segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. É a palavra de Deus, é a vontade e a voz de Deus se manifestando na nossa vida. Abra comigo lá, por favor, em Salmos 29. Vamos olhar a respeito disso, porque o diabo andou mentindo para algumas de vocês aqui, dizendo que você não consegue ouvir a voz de Deus, que é difícil esse negócio de relacionamento com Deus, é difícil esse negócio de orar e você entender a vontade de Deus. Então vamos ver o que a palavra diz. A voz do Senhor, não é? Sobre a voz do Senhor. Salmos 29, versículo 3. Aleluia. Salmos 29, versículo 3. Diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia. Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Oh, amém. Aleluia. Então veja, a voz do Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor troveja, amém? Ele diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Querida, quando Deus fala, amém, nós temos capacidade de ouvir, porque não é um gatinho falando, porque não é alguém sem autoridade falando, é o Deus Criador dos céus e da terra, amém? Parando tudo que Ele está fazendo para se comunicar com você. Aleluia. Amém. Tenha a expectativa de ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. E não é difícil ouvir a voz dele. Amém? A voz dele é cheia de majestade. A voz dele, não é? Se nós fôssemos continuar aqui lendo esse salmo, a voz dele quebra os cedros do Líbano. O que eram os cedros do Líbano? Eram madeiras grossas, fortes, firmes, que eram usadas em grandes edificações, grandes prédios naquela época. Mas mesmo que tenha uma estrutura forte, a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano, parte isso ao meio. O que é que isso nos diz? Que não tem coisa difícil para que a voz do Senhor não quebre. Oh, aleluia, amém. Que não tem coisa dura demais, coração duro demais, que a voz do Senhor não possa quebrantar. Amém, queridas? Nós temos essa expectativa de que quando o Senhor fala conosco, o nosso coração está alinhado para ouvir dele. O nosso coração está aberto para receber dele. Amém? Aleluia. Olha só Salmos 23, abra lá comigo. Salmos 23, versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa maravilhosa. Todo mundo conhece esse versículo. Até o ímpio cita esse versículo sem nem pestanejar. Ele sabe, não é, desse versículo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? E uma vez estudando e lendo sobre isso, não é? Porque eu sempre me associei Salmos 23 à área financeira. Eu sempre dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar recurso, não vai faltar dinheiro para eu pagar minhas contas, não vai faltar mantimento na minha casa, a minha família não vai passar sem. Não é? Eu sempre orava e sempre via esse versículo nesse aspecto. Mas um dia o Senhor falou para mim: ei, não me coloque dentro de uma caixinha.
Amém, irmãs? Não vamos colocar Deus limitado apenas de uma forma que Ele pode se mover. Apenas de um jeito que Deus pode falar conosco. Não! Deus, Ele é ilimitado. E enquanto eu olhava Salmos 23 e só via Deus como esse pastor que me supre as necessidades financeiras, Deus disse: ei, eu sou pastor para suprir todas as suas áreas, não só a financeira. Aleluia! Então, quando você diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não vai me faltar direção, não vai me faltar voz para me instruir o caminho certo, não vai me faltar sabedoria de como agir com aquele meu marido, não vai faltar sabedoria de como agir com aquele meu filho, não vai faltar sabedoria para como eu conduzir esse meu negócio, não vai faltar sabedoria como conduzir os meus clientes. Quantos estão entendendo? Nós precisamos tirar Deus da caixinha, porque Deus não está limitado apenas para se mover na nossa vida de uma forma. Ele tem inúmeras formas para se mover. Glória a Deus, amém? Então não vai faltar direção para nós, não vai faltar instrução da parte de Deus, não vai faltar entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia! Mas Sheila, como assim? Por que você está dizendo isso? Porque o versículo 2, versículo 3, versículo 4 é muito, mas é muito nítido. Olha o que diz o 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então ele não está falando só, não é de área financeira, ele está falando de nós sermos guiados, de nós estarmos em paz naquilo que Deus está nos conduzindo. Ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o que ele diz no 3, refrigera-me a alma. E o que é a alma, querida? Se não for as suas emoções. Amém? Então veja que o Senhor, Ele é o nosso pastor, não só para suprir nossa necessidade, mas para nos direcionar em pastos verdejantes, nos fazer descansar nesses pastos. Deus quer que você descanse, amada, porque preocupação é algo enfadonho, preocupação cansa, preocupação tira a sua energia, preocupação vai deixar você acordada de noite com insônia, preocupação vai deixar o seu cabelinho cair, preocupação vai deixar você mais velho, uns 15 anos. Amém? E haja Mary Kay para ajudar nisso. Amém? Então, ao invés, de investir em Mary Kay para tapar aí, o que a preocupação está causando em você, que tal receber da fonte? Amém? De saber, eu posso descansar em pastos verdejantes, porque Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, direção não vai me faltar, sabedoria não vai me faltar, graça e entendimento do que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer, não vai faltar. Aleluia! E por causa disso, a minha alma, versículo 3, é refrigerada, ou seja, a minha mente está renovada, aleluia, eu tenho paz na minha alma, eu não vivo, não é dessas doenças que são ocasionadas de tanto me preocupar com coisas e pessoas, eu estou com a minha alma refrigerada, as minhas emoções estão alinhadas. Aí ele diz, continua dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja, o Senhor sendo o seu pastor, não te garante que você não vai passar pelo vale da sombra da morte, querida. Significa que você não vai morar lá, que você não vai permanecer lá. Você só está de passagem. Oh, glória! Diga aí para sua vizinha, fala, vizinha, é passageiro. Você não está lá para morar. Amém? Você só está passando pelo vale. Aleluia! Amém, queridas? Nós não precisamos, sabe? Olha, não
Desarrume as malas nesse lugar onde você está nesse momento. Sabe, não planeje ficar aí por muito tempo, porque é passageiro. Vai passar, essa fase vai passar. Aleluia, amém. Ele te guia pelas veredas da justiça. E ainda que você ande, veja, não é Deus te guiando para isso. Para onde é que Deus te guia? Ele não te guia para o vale da sombra da morte. Ele te guia pelas veredas da justiça. Mas você está nessa terra, coisas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas, é inevitável. Então coisas da vida acontecem, e quando isso acontece, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, amém, não é Deus te conduzindo lá, Deus te conduz por um caminho e uma vereda de justiça. Aleluia. Mas mesmo assim, se você cair nesse vale, por algum motivo, a vida acontece para as pessoas. Coisas inusitadas acontecem. Coisas que saíram do seu controle. Ainda que isso aconteça, não temerei mal algum. Ele diz, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Então, não planeje ficar muito tempo nesse vale. Você está só passando por ele. Amém? Aleluia. Eu me lembro uma vez, não é, de férias, e eu saí com duas amigas minhas, Magliana e Sâmia. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de Sâmia, não é? Sâmia é uma grande mulher de Deus que hoje mora em Portugal, né? Pastorei uma igreja lá com o marido dela. Ela morava aqui, ela é de Campina Grande, e nós somos três, as ministras, né? Ministras, servas do Senhor, e nós decidimos uma vez, vamos viajar juntas. E nós decidimos, vamos para Natal, para a praia. E a gente teve que fazer um acordo, ninguém fala de igreja, ninguém fala de ministério, nós vamos descansar. E foi tão bom que de Natal, antes da gente voltar para Campina Grande, a gente teve uma ideia. Vamos para João Pessoa. E passamos em João Pessoa. E eu era a pessoa responsável em fazer a pesquisa de hotel, reservar tudo direitinho, né? Então, eu sou habilidosa com essas coisas. Então, das três, eu fiquei responsável para marcar, reservar os hotéis. Então, chegamos no hotel de Natal, maravilha. Aí, quando chegamos no hotel, gente, de João Pessoa, era um muquifo. Nada das fotos que eu tinha visto. Era um terror horrível. Aí, quando nós chegamos, para você ter uma ideia, o quarto mal tinha luz. Era uma coisa horrível. Dentro do box não tinha ralo. Era um buraco sem tampa. E aí, né, o guarda-roupa, sabe, horrível, caindo aos pedaços. Quando abrimos, cheio de pernilongo lá dentro. Uma coisa assim, espantosa. E aí, as meninas, né, tanto Magliana como Sâmia, começaram, né, a desembalar a mala delas. Tirar as coisas de lá, já se adequando no quarto. E eu por dentro estou falando, rapaz, eu não reservei isso. Isso aqui é laço, amém? Eu não quero isso daqui. Aí o que aconteceu? Eu falei para ela, gente, vamos lá conversar com o rapaz da recepção. E vamos ver se ele não tem um quarto melhor. Fomos lá, o rapaz falou, infelizmente está tudo lotado. É época de alta temporada, né? Tudo cheio, tudo lotado. E eu falei com elas, vamos entrar no carro e a gente vai achar um outro quarto aqui na orla de João Pessoa. E queridas, dito e feito, cortando aqui a longa história, que dá muito testemunho, dá um livro isso, nós encontramos um hotel melhor pelo mesmo preço. Um hotel infinitamente melhor. E aí, quando nós chegamos, eu que tinha reservado, né, eu fui conversar com o rapaz na recepção. E as meninas, tudo que elas pensavam nós já desarrumamos as malas. Nós já colocamos a nossa roupa no armário. A minha mala estava intacta, em pezinha na parede, porque eu olhei aquilo e falei, eu não vou ficar aqui. Amém?
E aí eu falei para elas, eu vou conversar com o rapaz, vocês correm na frente, tira tudo, coloca tudo dentro da mala, que a gente não vai ficar nesse lugar. Amém? O que isso significa? Por que eu estou te dizendo isso? Não desarrume a mala nesse lugar escuro, amém? Nesse lugar que não foi projetado para você, nesse lugar que tem um buraco aí que não faz, né? Que não é a sua cara. Deus tem algo melhor para você, querida, amém? Não fique acomodada, porque tá bom assim mesmo, porque vai ter que ser aqui mesmo. Não tem que ser aqui mesmo. Deus quer te conduzir a pastos verdejantes. Amém? Ele quer que você descanse junto às águas tranquilas. Existe algo melhor da parte de Deus para você. Então não ela é de passagem. Você está aí passando por essa situação. Ela não vai permanecer desse jeito. Aleluia! O apóstolo Paulo, o que ele diz? Ele diz assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Diga comigo, é leve. É momentânea. O que isso significa, gente? Que vai passar. Você não vai permanecer nesse lugar. Você não vai morar nesse lugar. Você não vai ficar aí por anos nesse lugar. É passageiro. Agora olha o que ele diz. Ele diz, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém. Então veja, entenda o versículo. A tribulação, ele chama de leve e momentânea, passageira. Mas a glória, oh aleluia, ela é pesada e ela é eterna. Amém? Agora, como é que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente? No próximo versículo ele explica como. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras. E as coisas que não se veem, elas são eternas. Eu quero te dizer, a palavra de Deus que você não vê, não é? Quando você confessa ela, sai da sua boca, você não vê, amém? Mas você está verbalizando vida, você está produzindo vida, aleluia. Você está declarando vida, e porque você está declarando vida, querida, por mais que você não veja essas palavras saindo da sua boca, elas estão produzindo algo que é eterno. Oh, aleluia! Dá vontade de correr nesse lugar. Amém? Você não precisa se acomodar dentro dessa depressão, dessa ansiedade, desse tormento mental que o diabo quer manter você nisso. Esse vale da sombra da morte é passageiro. Não vai permanecer, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Aleluia! E ainda voltando para o livro de Salmos, no versículo 5, olha o que ele diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Queridas, muitas vezes a gente, não quer lidar com o diabo. Senhor, faz o diabo ir embora. Ele está me atormentando. Ele está, colocando essas imagens na minha cabeça, essas sugestões na minha cabeça. Veja, é Deus te conduzindo, querida, por um lugar de abundância. Pastos verdejantes, refrigerando a sua alma, levando você pelo caminho da justiça. E mesmo que nesse caminho da justiça você encare um vale da sombra da morte, você não está lá para ficar, é passageiro. Não desarrume as suas malas. Amém? Como Sâmia fez, como Magliana fez. Amém? Não desarrume, porque você não vai morar e nem passar muito tempo nesse lugar. Aí olha o que ele diz. Ele prepara uma mesa para você. Amém? Mas não é longe dos seus adversários, não. Não é distante, escondido dos seus adversários, não. Gente, é na presença dos seus inimigos. Oh, aleluia!
Amém. Ou seja, Deus vai exaltar você, Deus vai ungir a sua cabeça com óleo, Deus vai recompensar você bem no meio da situação que você está vivendo. Aleluia. Ele vai preparar uma mesa. E quantos sabem, queridas, que essa mesa aqui é um banquete da parte de Deus. Essa mesa não falta nada para você. Sabe, Deus sabe preparar mesa. Quantas aqui gostam de fazer mesa para café? Amém? Coisa de mulher, né? A gente gosta de preparar uma mesa bonita. A gente gosta de fazer um bolo assim enfeitado, né? A gente gosta de preparar umas coisas lindas, uns jogos americanos, umas coisas floridas. Eu quero te dizer, a gente não chega nem aos pés da mesa que Deus prepara. Aleluia. Deus sabe preparar uma mesa, querida. Amém? E nessa mesa tem graça para você. Nessa mesa tem cura. Nessa mesa tem saúde divina. Nessa mesa tem restauração, restituição daquilo que foi perdido. Nessa mesa tem poder de Deus para você. Nessa mesa tem habilidade, graça sobrenatural para a tua vida. Ele sabe preparar uma mesa maravilhosa. Aleluia! E Ele não faz isso, sabe, nas escondidas, não. Ele vai fazer na presença dos seus adversários. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite? Deus vai preparar um banquete para você, vai convidar os seus adversários e vai mandar você sentar igual a princesa e comer de tudo que tem lá. Aleluia! Que Deus maravilhoso, amém? Então, amadas, é melhor a gente aprender a ignorar a presença do diabo, porque ele não vai a canto nenhum. Amém? Estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, estamos aqui para mudar as circunstâncias e o ambiente que nós estamos vivendo. Então, até Jesus voltar, o diabo não vai para canto nenhum. E já que ele não vai para canto nenhum, é melhor ele sentar e ver a nossa vitória. Aleluia! É melhor ele sentar e ver o que Deus está preparando para nós. Que é um banquete. Amém? Que é algo maravilhoso. Que é algo que homem nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Aleluia. São as coisas que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém, queridas? Eu queria chamar o louvor aqui na frente. Por favor. E enquanto eles chegam, deixa eu só compartilhar algo com você. Porque nós ouvimos hoje a respeito da voz de Deus, de nós inclinarmos o nosso coração, amém? De não deixar o nosso coração entorpecido de distrações, de preocupações. Porque, queridas, nós podemos ouvir Deus, nós podemos receber de Deus. Você entende isso? E sabe, a palavra do Senhor nos instrui muitas formas, inclusive, né, no Velho Testamento, em que Deus ele falava alguma coisa para alguém e aquela pessoa que ouvia a voz dele, ele tinha que se mover, fazer algo. Por exemplo, quando a palavra do Senhor veio a Jeremias, no capítulo 18, não é, de Jeremias, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Veja, Deus é poderoso para falar com Jeremias onde ele estava? Sim. Mas muitas vezes, amadas, é só um ajuste que nós precisamos fazer. No Velho Testamento, Deus ele falava com homens específicos, porque Deus ele era limitado na sua forma de se relacionar com o homem. Mas Jesus veio. O véu foi rasgado. Temos acesso direto e total a Deus agora. Quantos estão entendendo? Então, aquilo que no Velho Testamento, muitas vezes o homem, ele tinha que sair, se levantar, sair de um lugar, ir para outro, para ouvir Deus. Hoje, querida, tudo acontece no nosso coração. É só um ajuste que nós precisamos fazer. Quando a Bíblia fala que Jeremias ele levanta e desce à casa do oleiro, nós podemos fazer isso no nosso coração. A gente não precisa achar uma casa de um oleiro aí. Amém? É só ajustes no nosso coração para nós ouvirmos da parte de Deus. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé nessa noite. E o que é que nós vamos fazer, Chica?
nós vamos fazer ajustes no nosso coração para ouvirmos da parte de Deus. Talvez algumas mulheres aqui, por causa de tantas sugestões que o diabo tem lançado sobre a sua vida, você se vê entorpecida pelas distrações, entorpecida pelas preocupações, de tal forma que você não consegue mais nem se mover para ouvir de Deus, se mover no sentido do coração mesmo, amém? De inclinar o seu ouvido espiritual para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E sabe, eu entendo, a pressão é grande. O diabo, ele quer sufocar a palavra que você está recebendo nesse lugar e nessa igreja. E tudo que ele puder fazer para impedir que você receba da palavra, ele vai fazer. Porque ele sabe que essa palavra que você ouve nesse lugar, nessa casa, transforma vidas, liberta famílias, aleluia, restaura casamentos, amém. O diabo sabe disso. Então nessa noite, eu quero que você sonde o seu coração. Senhor, eu estou atribulada com tantas preocupações. Eu estou entorpecida a ponto de, como a palavra diz, isso está afetando o meu sistema nervoso central e desenvolvendo danos nas minhas emoções, danos na minha alma, de tal forma que eu nem consigo direito te ouvir ou saber a tua direção para mim. Isso é uma checagem que você deve fazer. O que estamos fazendo? Nós estamos fazendo como Jeremias, sendo a casa do oleiro, nos preparando para ouvir de Deus o que Ele quer comunicar conosco. Amém? Então eu quero deixar esse altar livre aqui. Estamos em família. Ninguém aqui vai julgar você, porque estamos todas por você. Estamos todas aqui para que nós cresçamos e floresçamos juntas. Se existe alguém aqui que você está tão sufocada pelas pressões da vida, que você está tão entorpecida pelas preocupações que o diabo tem lançado sobre você, esse é um bom momento de dar um passo à frente e dizer: sabe de uma coisa? Eu vou à frente porque eu quero romper isso da minha vida. Eu quero ter a experiência de ser conduzida pelo Senhor, como Salmos 23. Aquele salmista que foi conduzido pelos pastos verdejantes, onde ele pôde descansar, aleluia, onde ele pôde ouvir de Deus e onde ele pôde receber da própria mão do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento. É um momento de você checar o seu coração. E eu quero deixar esse altar livre aqui. Se essa pessoa não é você, está tudo bem. Se ninguém vier à frente hoje, glória a Deus por isso. Mas eu quero te dar essa oportunidade de dizer: sabe de uma coisa? Chega de ser entorpecida e sufocada pelas preocupações dessa vida. Chega de viver uma vida com medo, com ansiedade, uma vida de insônia, uma vida que só me faz mal e causa danos para minha alma. Eu quero receber do descanso, do refrigério na minha alma, como o salmista no capítulo 23 pode receber. Esse é o seu momento, querida. É você se encontrando com seu Pai e Deus. É você dizendo: Pai, eu estou pronta, de malas arrumadas. Eu não quero ficar e viver nesse vale da sombra da morte. Eu estou só passando por ele. Eu só estou de passagem. Eu estou arrumando a minha mala. Pode ser que eu comecei a desfazer essa mala, entretendo alguns pensamentos nesse aspecto, mas eu coloco de volta a minha roupa na mala. Eu coloco de volta aquilo que eu tirei, tentando me acomodar a esse espaço que não me pertence, a esse lugar que não me pertence. Porque o Senhor tem lugar de delícias para a minha vida. O Senhor tem um lugar de abundância para a minha vida. O Senhor tem um lugar de graça para a minha vida.
E é para esse lugar que eu decido ir. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levante a sua mão para o alto. Vamos orar. Amém. Você que já ora em outras línguas, já é um bom momento de você começar a desenvolver esse dom maravilhoso. Amém. Comece a orar ao Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus. E rompemos toda a afronta do diabo que tem se levantado sobre a sua casa e sobre a sua família. E nós declaramos a graça do Senhor, a liberação dos céus. Em nome de Jesus nós declaramos a paz que excede todo entendimento, ocupando a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus nós decretamos que tudo aquilo que o diabo planejou não será cumprido. O que o diabo planejou não vai acontecer. Mas a vida de Deus, intervenção divina, em nome de Jesus nós declaramos paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por restauração de todas as coisas. Restauração do ouvir a Tua palavra. Restauração em voltar à comunhão contigo da forma como já foi antes. E ainda melhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que restaura e refrigera a alma das Tuas filhas. O refrigério que vem do alto. O refrigério que vem do alto, manifestando a Tua bondade. Ele nos conduzindo em verdes pastos. Ele nos conduzindo por um caminho de graça, por um caminho de vitória, por um caminho de restauração e por um caminho de vitória. Obrigado, Senhor. A Tua palavra diz que Jesus foi ungido para curar os quebrantados de coração. E nós sabemos que quebrantados de coração lida com sistemas nervosos, lida diretamente com posicionamentos na alma, lida diretamente, Pai, com ataques na alma e nas emoções das pessoas. Nós declaramos cura dos quebrantados nessa noite, o bálsamo do Senhor, a unção do Senhor, lavando, tirando toda preocupação e distração e firmando as Tuas filhas, em nome de Jesus, sobre a rocha. Obrigado, Pai, porque cada uma delas vai andar em linha com a Tua palavra e elas vão inclinar os Teus ouvidos, inclinar os seus ouvidos para ouvir o Senhor cada vez mais. Nós Te louvamos, Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. E Pai, nós declaramos todo tipo de doença física, em nome de Jesus, curada do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo que essa preocupação tem feito e manifestado no corpo físico, Pai, nós declaramos cura, restauração da saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos cura do alto da cabeça, cura do alto da cabeça à planta dos pés, cura física, cura emocional, cura nas emoções das Tuas filhas, para a glória do Senhor. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queria agradecer demais pela honra, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, viu? Amo vocês.